And John was so sure that he's on earth, he said, He is among you somewhere now. But he didn't know him till he saw that sign come down upon him. E João tinha tanta certeza que ele estava na terra que disse, Ele está entre vós, em algum lugar agora. Mas ele não o conheceu até ver aquele sinal descer sobre ele. Then, when he seen that light coming down and spread out like a dove and lit up on him, he said, There he is. That's him. But John was the only one saw it, you know. John was the only one heard the voice. All the rest of them there, no one heard it. Então, quando viu aquela luz descer e estender-se como uma pomba e resplandecer sobre ele, ele disse, Aí está, é ele. Mas João foi o único que a viu, vocês sabem. João foi o único que ouviu a voz. Todos os demais lá, ninguém a ouviu. But then when the real true servant comes on with all the impersonation to it, it's to upset the people's mind. Satan does that. And those who can't discern right from wrong, they just tumble over. But the elected won't do it. The Bible said he wouldn't be able to deceive the elected. Mas então, quando o servo realmente verdadeiro vier, com toda a personificação, é para perturbar a mente das pessoas. Satanás faz isso. E aqueles que não podem discernir o certo do errado, eles simplesmente tropeçam. Mas os escolhidos não. A Bíblia diz que ele não conseguiria enganar os escolhidos. And now just before the coming of Christ, the Bible said there would be false Christ arise. And would claim to be Christ. And would say, Lo, the people say he's in the desert. Don't believe it. Lo, he's in the secret chamber. Don't believe it. E agora, pouco antes da vinda de Cristo, a Bíblia disse que se levantariam falsos cristos e afirmariam ser Cristo e diriam, eis que as pessoas dizem que ele está no deserto. Não acrediteis. Eis que ele está no interior da casa. Não acrediteis. For as the sun shineth from the east and to the west, so shall the coming of the Son of Man be. See? Porque como o sol brilha do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Está vendo? Yes, he'll appear and it'll be a universal thing. And now that will, of course, when they find out that something has taken place, you see, then they'll, now remember, that will take place immediately after the going home of the church, after the rapture. Sim, ele se manifestará e será uma coisa universal. E agora isso irá, naturalmente, quando perceberem que algo aconteceu, veja, então eles... Agora, lembre-se, isso acontecerá imediatamente depois da ida da igreja para o lar, depois do arrebatamento. Now, there'll be false impersonations all the time, and we do not mean to be connected in anything like that. No, sir. Agora, haverá falsas personificações o tempo todo, e não temos a intenção de estar ligados a nada assim. Não, senhor. And I believe when the person comes, this one that's predicted to come, I'm showing it only by the Scriptures, that the man will have to be a prophet. Amen. He certainly will. And the revelation of God, because God, the word of the Lord comes to his prophets. Amen. Exactly right. E creio que quando a pessoa vier, este que está predito vir, estou mostrando isso somente pelas Escrituras, que esse homem terá de ser profeta. Certamente que sim. E a revelação de Deus, porque Deus, a palavra do Senhor, vem a seus profetas. Exatamente isso. And God cannot change, you see. If he had a better system, he would have used it. But he chose the best system at the beginning. Isso é, e Deus não pode mudar, veja. Se tivesse um sistema melhor, ele o teria usado, mas ele escolheu o melhor sistema no princípio. Just like he could have chose the sun to preach the gospel, he could have chose the moon, he could chose the wind, but he chose man. Amen. And he never did choose groups, individuals. Amen. Do mesmo modo que ele poderia ter escolhido o sol para pregar o evangelho, poderia ter escolhido a lua, poderia ter escolhido o vento, mas escolheu o homem. E ele nunca escolheu grupos, indivíduos. Está vendo?
And never two major prophets on the earth at the same time. See, every man is different. He's got a different makeup. And God can get one person, that's all he has to have, right in his hand. He can do what he wants to. He just has to have one. E nunca dois profetas maiores na terra ao mesmo tempo. Veja, cada homem é diferente, tem uma constituição diferente. Se Deus puder tomar uma pessoa, isso é tudo que ele precisa ter bem na sua mão. Ele pode fazer o que quiser. Ele só tem de ter um. In the days of Noah, days of Elijah, days of Moses, many rose up in the time of Moses. You know how they did and wanted to say, you're not the only holy one in the bunch, and Dathan and Korah. And God said, just separate yourself. I'll just open up the earth and swallow them away, you see. Nos dias de Noé, dias de Elias, dias de Moisés, muitos se levantaram no tempo de Moisés. Você sabe como fizeram. E queriam dizer, bem, tu não és o único santo no grupo. E Datã e Corá. E Deus disse, somente separa-te. Eu simplesmente abrirei a terra para engoli-los. Está vendo? And then the people got to complaining. He said, I'll just take the whole thing away. And there, Moses took the place of Christ then to throw himself in the breach and say, don't do it, Lord. See? É assim. E então o povo começou a se queixar. Ele disse, eu simplesmente acabarei com tudo isso. E ali Moisés tomou o lugar de Cristo então para se lançar na brecha e dizer, não o faça, Senhor. Está vendo? And of course after he ordained Moses to do this, he didn't come over Moses because he was acting like Christ in that time. It was Christ in Moses. Amen. Absolutely. E claro que ele, depois que ele tinha ordenado Moisés fazer isto, ele não passou por cima de Moisés, porque ele estava agindo como Cristo naquela ocasião. Era Cristo em Moisés, absolutamente. Now, we're so glad today that God is revealing Himself to us. And I believe the great day is just begun dawning, breaking. Agora, estamos tão alegres hoje de que Deus esteja se revelando a nós. E creio que o grande dia está só começando a alvorecer, raiar. The lights are beginning to flash. The birds of paradise begin to sing in the saints' heart. They know this isn't long now. Something's going to happen. Just got to. As luzes estão começando a brilhar. Os pássaros do paraíso começaram a cantar no coração dos santos. Eles sabem que não vai demorar muito agora. Algo vai acontecer. Simplesmente tem de acontecer. So, if he does not do anything, now all Scripture is inspired. The Scriptures must absolutely be the truth. No way around it. Assim, se ele não faz coisa alguma, agora toda a Escritura é inspirada. As Escrituras têm de ser absolutamente a verdade. Não há como escapar. That's why, different with our friends, the Catholic Church, I believe that it was not written by just mere man. I believe it was moved by the Holy Spirit. And all these little things that's been added, tried to add to it, did you notice that it's solving up, there's everyone kicked out. Aí é onde discordo dos nossos amigos, a Igreja Católica. Eu creio que ela não foi escrita por meros homens apenas. Creio que foi movida pelo Espírito Santo. E todas estas coisinhas que foram acrescentadas tentaram acrescentar a ela. Você notou que, no acerto final, todas elas foram descartadas? And these real true scriptures dovetail one with the other to live. There's no contradiction in them nowhere at all. Show me one piece of literature that can write a verse hardly without contradicting itself. Write a verse or two. E estas escrituras legítimas e verdadeiras se encaixam umas com as outras, a ponto de não haver nenhuma contradição nelas, absolutamente em nenhum lugar. Mostre-me uma composição literária que mal possa escrever um verso sem se contradizer, ou escrever um verso ou dois. And the Bible does not contradict itself anywhere. I've heard the old critics say that, but I've had an offer for him for a long time to show me where it's at. It isn't in here.
E a Bíblia não se contradiz em parte alguma. Já li os velhos críticos dizerem isso, mas faz tempo que lhes ofereci para me mostrarem onde está. Não está aqui. It's just because the human mind is confused. God's not confused. He knows what He's doing. He knows. É apenas porque a mente humana é confusa. Deus não é confuso. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Look, if God's going to judge the world by a church, as the Catholic Church says it is, all right, then what church is that? Just look at the churches we got. We got 900 and something different organizations of churches. Veja, se Deus vai julgar o mundo por uma igreja, como a Igreja Católica diz que é, muito bem, então qual igreja é essa? Veja só as igrejas que temos. Temos 900 e tantas organizações diferentes de igrejas. One teaches this way and one that way. What a confusion. Then anybody just do anything you want to. You go on anyhow. God's got to have some standard. Amen. That's His word. Agora, como uma ensina desta maneira e uma daquela maneira, que confusão! Então, cada uma simplesmente faz o que quer, prossegue-se de qualquer maneira. Deus tem de ter algum padrão, e esse é a sua palavra. Speaking, not throwing off to the Catholic now, because Protestants just as bad, but speaking with a priest, he said, Mr. Branham, he said, God is in His church. I said, sir, God is in His Word, and He is the Word. Yes, sir. Falando, não empurrando para os católicos agora, porque os protestantes estão igualmente ruins, mas falando com um sacerdote, ele disse, Senhor Branham, ele disse, Deus está em sua igreja. Eu disse, Senhor, Deus está em sua palavra, e Ele é a palavra. Sim, Senhor. He said, well, the church is infallible. I said, he don't say that. But he said the word's infallible. Ele disse, bem, ele está a igreja é infalível. Eu disse, ele não diz isso, mas disse que a palavra é infalível. He said, well, we used to teach that baptism that way and so forth. I said, when? He said, back in the early days. Ele disse, bem, nós ensinávamos esse batismo dessa maneira e assim por diante. Eu disse, quando? Disse, lá nos dias primitivos. I said, do you allow that to be the Catholic Church? He said, yes. I said, then I'm Catholic. Old-fashioned Catholic. I believe the old-fashioned way. Amen. You guys today's got all messed up and hardly anything in the Scripture you teach. Eu disse, o senhor admite ser aquela igreja católica? Eu disse, sim. Eu disse, então, eu sou católico. Católico a antiga. Creio da maneira antiga. Vocês hoje a confundiram toda e praticamente não ensinam nada na Escritura. Intercession with women and dead people and all these other things and, oh my, non-meat eating and I don't know what all, see? And I said, you find that in the Scripture for me. Intercessão com mulheres e pessoas mortas e todas estas outras coisas e, oh, que coisa, não comer carne e, oh, não sei mais o que, veja. Eu disse, encontre isso na Escritura para mim. He said, they don't have to be there. As long as the church says so, that's it. Don't make any difference what that says, it's the church. Ele disse, não tem de estar aí. Contanto que a igreja diga que sim, é só isso. Não faz diferença o que diga, é a igreja. I said, the Bible said that whosoever shall add one word to it or take one away, his part will be taken from the book of life. So, it's the word. I believe the word. Eu disse, a Bíblia disse que qualquer que acrescentar uma palavra a ela ou tirar uma, sua parte será tirada do livro da vida. Portanto, é a palavra. Eu creio na palavra. Now, and then if Amos says, and other scriptures that go with it, that if, and you remember on this, we're just striking the highlights of it. Just when I get in that room there and that anointing comes in, if I could write down what all goes on, I'd be here for 3 months on one of the seals. Agora, e então, se Amós diz, e outras escrituras que se encaixam, E lembre-se, nisto, só estamos tocando nos pontos principais. Quando entro lá naquela sala e aquela unção chega, se eu pudesse anotar o que ele
tudo o que se passa, eu ficaria aqui por 3 meses falando de um dos selos. So just strike the places and let it out just what it would seem to be that wouldn't choke the people, but yet not enough to hurt them, but just so that believing it is season the thing. You know what I mean? Por isso, só pego certos pontos e comento, só o que parecer não chocar as pessoas, entretanto, não o bastante para feri-las, mas de modo que crendo iria amadurecer a coisa. Você sabe o que quero dizer. Now, what's this now? If God does not do nothing, said Amos, until first he reveals it to his servants, the prophets. And then we see what he's doing. It must be that he's fixing to do something, what he's revealing now. Agora observe isto agora. Se Deus não faz coisa alguma, disse Amós, até primeiro revelá-la aos seus servos, os profetas. E então vemos o que ele está fazendo. Deve ser que ele está para fazer alguma coisa, o que ele está revelando agora. God is fixing to move on the scene in judgment, I believe. Amen. He's fixing to do something. Deus está para se mover em cena, em juízo, eu creio. Ele está para fazer alguma coisa. And one thing again it testifies, surely we are in the last days. We're at the end of the age, the Laodicea, church age. E uma coisa, novamente, isto testifica sem dúvida que estamos nos últimos dias. Estamos no final da era, a era da igreja de Laodiceia. Now, for these things were to be revealed only at the last day. I just think of that now. Let's just try to soak in what we believe that the Holy Spirit would have us know. Agora, por que estas coisas haviam de ser reveladas somente no último dia? Agora, pense nisso agora. Vamos somente tentar assimilar o que cremos que o Espírito Santo gostaria que soubéssemos. Now remember, nothing to be revealed. God will do nothing at all until first he reveals it to his servants, the prophets. And before he does anything, he reveals it. And when he reveals it, you can remember this, something's on its road. Okay? It's being revealed. Agora lembre-se, nada a ser revelado. Deus não fará coisa alguma, de modo algum, até primeiro revelar aos seus servos os profetas. E antes que faça qualquer coisa, ele a revela. E quando a revela, você pode se lembrar disto, algo está a caminho. Veja, está sendo revelado. And these things that we're talking about was to be revealed at the last day, just before the last trumpet, at the end of the message of the last church age. That's right. E estas coisas sobre as quais estamos falando haviam de ser reveladas no último dia, pouco antes da última trombeta, ao final da mensagem da última era da igreja. Isso mesmo. If you want to read that now, you can turn to, I just referred to you last night 2 times, Revelations 10, 1-7, see? And in the days of the sounding of the 7th angel's message, the mystery of God would be revealed and finished. Se querem ler isso agora, podem abrir em vocês. Eu referi Apocalipse 10, de 1-7 na noite passada para vocês 3 vezes, vejam. E nos dias do toque da mensagem do 7º anjo se revelaria e se cumpriria o segredo de Deus. And there's only one thing left when this 7-sealed book is open, then the entire mystery of God, what we've probed that through years, and according to the Scripture then, there was no way to understand it until this day. Amen. Because it's been hid. E só falta uma coisa. Quando este livro selado com 7 selos estiver aberto, então todo o segredo de Deus... Ora, temos sondado isto por anos, e conforme a Escritura, então não havia como entendê-lo até este dia, porque foi oculto.
We've seen the symbol, what it was symbolized by, but it could not be correctly revealed until the last day. See? Now then, we must be there at the end time. Nós vimos o símbolo, aquilo pelo que foi simbolizado, mas não poderia ser corretamente revelado até o último dia. Está vendo? Agora, então, devemos estar aí no tempo do fim. Now, remember, don't forget now, that He does nothing until He reveals it, and don't forget also that He does it in such a simple way that the wise and the prudent miss it. Amen. Now, if you want to mark that down, that's Matthew 11, 25, 26. Agora lembre-se, não se esqueça agora que Ele não faz coisa alguma até revelá-la. E não se esqueça também que Ele o faz de uma maneira tão simples que os sábios e instruídos falham em entender. Agora, se quiser anotar isso, é Mateus 11, 25 e 26. Remember, He does nothing till He reveals it, and He reveals it in such a way that the smart, educated people miss it. Remember, it was wisdom that the world desired instead of the Word when the first sin did what it did. Amen. Don't forget that now. E lembre-se, Ele não faz coisa alguma até revelá-la. E Ele a revela de tal maneira que o povo inteligente e instruído falha em entender. Lembre-se, foi sabedoria que o mundo desejou ao invés da palavra, quando o primeiro pecado fez o que fez. Não se esqueça disso agora. Oh, how grateful we should be to think that. Now just look at the things that happens. Look at the things that He's told us. Look at here in this tabernacle, you people that we've been raised up here with. Now I'm going to ask the tapes. Go ahead, take it. Oh, quão gratos devíamos ser ao pensar nisso. Agora vejam só as coisas que acontecem, vejam as coisas que Ele nos tem dito, vejam aqui neste tabernáculo, vocês com quem fomos criados aqui. Agora vou pedir quanto às fitas. Bem, podem gravar isto. But look, I'm just going to say this to the tabernacle people. You that's been here. I charge any of you, in the name of the Lord Jesus, to put your finger on one thing of the hundreds of things that's been told before they come to pass and say they did not come to pass. Mas vejam, vou dizer isto só ao povo do tabernáculo, vocês que têm estado aqui. Eu desafio a qualquer um de vocês, em nome do Senhor Jesus, a alguma vez apontar o dedo a uma única coisa das centenas de coisas que foram ditas antes que acontecessem e dizer que elas não aconteceram. Tell me one time that on the platform, out there, wherever it was, that He ever spoke anything that wasn't perfectly just exactly that way. Amen. How could a human mind be that way? Certainly not. Digam-me uma vez que na plataforma, por aí, onde quer que foi, que Ele chegou a falar alguma coisa que não tenha sido perfeitamente e exatamente daquela maneira. Como? Poderia uma mente humana ser assim? Certamente que não. When He appeared down there on the river 33 years ago this coming June in the form of a light, you old-timers remember that I told you since a little boy, that voice and that light, and people thought it's kind of a little bit off of the head for us. I would have probably thought the same thing. Somebody said it. Quando Ele apareceu lá no Rio, junho próximo fará 33 anos, na forma de uma luz. Vocês mais antigos se lembram de que eu lhes disse, desde garotinho, essa voz e essa luz. E as pessoas achavam que eu não estava muito certo da cabeça. Claro que eu, provavelmente, teria achado a mesma coisa se alguém dissesse isso. But now, you don't have to wonder about it now. And the church hasn't wondered since 1933. Down the river that day where I was baptizing hundreds of people. Mas agora não se tem de ter dúvidas acerca disto agora.
E a igreja não tem tido dúvidas desde 1933, lá no Rio, aquele dia, onde eu batizava centenas de pessoas. I remember that Mara boy told me, said, "You're going down to duck those people, Billy." Little Jim Mara down here, I think he's dead now. Lembro-me que aquele rapaz, Mara, disse, está indo afundar essas pessoas na água, Billy? O pequeno Jim Mara aqui embaixo, acho que ele está morto agora. I think he got killed out there. Some woman shot him. But he asked me, "Are you going down to duck those people?" I said, "No, sir. I'm going to baptize them in the name of our Lord Jesus." Acho que ele foi assassinado lá. Certa mulher atirou nele. Mas ele me perguntou, está indo afundar essas pessoas na água? Eu disse, não, Senhor. Vou batizá-las em nome de nosso Senhor Jesus. And there was a woman going along in the group. She said to another woman, she said, made a remark, something about it. She said, "Well, I wouldn't mind to be ducked," said, "That's all right, I don't care." I said, "Go back and repent. You're not fit to be baptized in the name of Jesus Christ." E havia uma mulher indo junto no grupo. Ela disse para outra mulher, fez um comentário, algo a esse respeito. Disse, bem, não me importaria de ser afundada. Disse, tudo bem, não me importo. Eu disse, volte e arrependa-se. Você não está em condições de ser batizada em nome de Jesus Cristo. Está vendo? This is not nothing to play with. It's the gospel of Christ revealed by a commission. The Word. Now, if you're saying nonsense and foolishness, you could place it somewhere else, but remember, it's promised in the Word that this would happen. And just exactly what it would be, and here it is. Isto não é uma coisa com que se brinca. É o Evangelho de Cristo, revelado por uma comissão, a palavra. Agora mesmo, se você está dizendo bobagem e tolice, você poderia ter colocado isto em algum outro lugar. Mas lembre-se, está prometido na palavra que isso aconteceria. É exatamente o que seria. E aqui está. Then down there that day, when they were standing at the river, and the angel of the Lord that I told you, that it looked like a star or something in a distance, and then it got close and told you how the emerald light looked, and there it come right down on the river where it was baptizing. Então, aquele dia lá, quando estavam de pé no rio, e o anjo do Senhor, que eu lhes disse que parecia uma estrela ou algo à distância, então se aproximou e já lhes contei a aparência da luz esmeralda. E lá veio ela diretamente até o rio onde eu estava batizando. One businessman down here in the city said, "What does that mean?" I said, "That wasn't for me, that was for you. I believe. That was for your sake that God did that. To let you know that I'm telling you the truth." But being a kid, a boy, like about 21 years old, they would believe that, you see, because it's too much for a kid. Quando homens de negócios aqui na cidade disseram qual foi o significado disso, eu disse, isso não foi para mim, foi para vocês. Eu creio, estão vendo? Isso foi para o bem de vocês, que Deus fez isso para fazê-los saber que eu estou dizendo a verdade. Por ser bem jovem um rapaz e com cerca de 21 anos, eles não creriam nisso, veja, porque era demasiado para um rapaz. I was thinking, Brother Roberson here, one of our trustees, I seen him here a few minutes ago, he was telling me the other day about being at Houston when the picture there was taken that you see. And I was on that debate, I was starting to say something about it the other night. E então eu estava pensando, o irmão Robertson aqui, um de nossos administradores, eu ouvi aqui faz alguns minutos, ele estava me contando outro dia que estava em Houston, quando a foto aí foi tirada, que vocês veem. E eu estava naquele debate, eu tinha começado a falar algo acerca disto a outra noite. Brother Roy was the only, with one more man, was the only person in the group that had a recorder. It was one of the old-fashioned wire recorders. I see Brother Roberson now and his wife. O irmão Roy foi o único, com mais um homem. Era a única pessoa no grupo que tinha um gravador. Era um daqueles antigos gravadores de arame. Veja o irmão Robertson agora e sua esposa. So, this Miss Roberson was sick.
Brother Roy was a veteran, and his legs blowed, and they laid him out for dead. He was an officer in the army. Assim, é isto, a senhora Robertson estava enferma. O irmão Roy era veterano e suas pernas foram destroçadas e consideraram-no morto. Ele era oficial do exército. In a German 88 hit this tank that he was with, and it just killed the man and blowed him to pieces. They laid him out for dead for a long time, and they said he never would walk because both legs was severed, the nerves in him, and things. He can almost outwalk me. E um 88 alemão acertou este tanque com que ele ia e matou o homem e o despedaçou. Consideraram-no morto por bom tempo e disseram que nunca andaria, porque ambas as pernas foram rompidas, os nervos nelas e coisas tais. Ora, ele quase consegue andar mais depressa que eu. But what was it? There was something that he seen, and he went to Houston, and he was telling me about his wife, and he's got the wire, he's going to fix it on a tape. Mas que foi isto? Houve algo que ele viu e foi a Houston, e estava me contando sobre sua esposa. E ele tem a gravação em arame. Ele vai gravá-la numa fita. And if the services is over here, well, he's going to play it for you all, I hope. And on the old wire tape there, he's got my services held in Houston. E depois que os cultos terminarem aqui, bem, ele vai tocá-la para vocês, espero. E na velha gravação em arame lá, ele tem meus cultos realizados em Houston. And then his wife, he said, got her on there, and he never noticed it till the other day. She was, she was so sad, she was sick, and she wanted to get into the prayer line. They never knew me. I never seen them in my life. E então sua esposa, ele disse, está gravada lá, e nunca notou isso até o outro dia. Ela estava tão triste. Ela estava enferma e queria entrar na fila de oração. Eles não me conheciam e eu nunca os havia visto na vida. So she was sitting at a window that day looking out and so dreary, and upset and wishing she could get a prayer card to get in the line. And happened to be that night she got in the line, or night after or something, I believe the same night. And she got in the line. Assim, ela estava sentada junto a uma janela aquele dia, olhando para fora, e tão melancólica, vocês sabem, e aborrecida, e desejando poder conseguir um cartão de oração para entrar na fila. E aconteceu que, aquela noite, ela entrou na fila, ou na noite seguinte, ou algo assim. Creio que na mesma noite. E ela entrou na fila. And when she got up on the platform, the Holy Spirit told her, said, now, you're not from here, you're from a city called New Albany. And said, you were sitting at a window today looking out and all worried about getting a prayer card. There it is on the tape, years ago. E quando subiu na plataforma, o Espírito Santo lhe disse, agora a senhora não é daqui, a senhora é de uma cidade chamada New Albany. E disse, a senhora estava sentada junto a uma janela hoje, olhando para fora e toda preocupada como conseguir um cartão de oração. Lá está, na fita, anos atrás. And then at the beginning of the meeting, when the Holy Spirit was there, as the first of the meeting was only having about 3,000 people. Then we went to 8,000, then to about 30,000. E então, no início da reunião, quando o Espírito Santo estava lá, aquele foi o princípio do encontro. Só estávamos tendo cerca de 3.000 pessoas, então chegamos a 8.000, depois a cerca de 30.000. So then, while I was speaking at one of the very first meetings, I said, I don't know why that I'm saying this. That's on the tape, but this is going to be one of the highlights of my time. Something is going to happen during this meeting. It's going to be greater than anybody's seen yet. Deste modo, enquanto eu falava uma das primeiras reuniões, eu disse, não sei por que estou dizendo isto, agora está na fita, mas este será um dos destaques da minha época. Algo vai acontecer durante esta reunião que será maior do que qualquer um que já tenha visto. And it was just about 8 or 9, 10 nights after that,
when the angel of the Lord appeared before around 30,000 people and cut down, the picture was taken. E foi apenas umas 8 ou 9, 10 noites depois disso, quando o anjo do Senhor apareceu diante de umas 30.000 pessoas e desceu e a foto foi tirada. There it is right now, which is copyrighted in Washington, D.C. as the only supernatural being that was ever photographed in the world. Ali está, agora mesmo, a qual tem os direitos autorais reservados em Washington, D.C., como o único ser sobrenatural que já foi fotografado no mundo. Then I talked about, saying that sometime under the discernment, say a person is shadowed to death. There's a dark hood of a shadow, they're fixing to die. Então falei a respeito, vocês sabem, dizendo que às vezes sob o discernimento digo, uma pessoa está coberta pela sombra da morte. Há um capuz escuro de uma sombra. Ela está para morrer. Up here at East Pines or Southern Pines, I believe it is, just when I was there in the last meeting. E então aqui em East Pines ou Southern Pines, creio que foi justamente quando estive lá na última reunião. A little lady sitting there and something told her, take that picture right quick when I was speaking to the lady. Uma pequena senhora ali sentada e algo lhe disse, tire essa foto depressa, enquanto eu falava com uma senhora. And there it was. I think it'll be on the bulletin board, has been for quite a while. There's that dark hood hanging right over the lady. E ali estava. Creio que estará no quadro de avisos. Tem estado por bom tempo. Lá está aquele capuz escuro pairado bem acima dessa senhora. She showed another picture as soon as the Holy Spirit announced it. It was gone. Said, you're going to be healed. The Lord's healed you. The cancer's gone. There it was, and she was healed. Amen. There you are. Ela tirou outra foto. Tão logo o Espírito Santo anunciou isso. Tinha desaparecido. Disse, a senhora vai ser curada. O Senhor a curou. O câncer se foi. E ali estava. E ela foi curada. Está vendo? Aí está. See, it just goes to show that God knows what's the time of day it is. We don't. We just have to obey. Está vendo? Isto somente serve para mostrar que Deus sabe qual é a hora do dia. Nós não. Nós somente temos de obedecê-lo. Now, we can just keep on talking, but let's get down here now just a minute and touch this back seal so we can blend this one in with it. Now, just to review for a few moments the first seal. Agora podemos simplesmente continuar falando, mas cheguemos aqui agora só por um minuto e vamos relembrar este selo anterior, de modo que possamos fazer uma associação com aquele. Agora, só uma revisão, por alguns momentos, o primeiro selo. We noticed in the breaking of the first seal, Satan has a super religious man. Did you notice that? White horse rider, which it was thought to be that was their early church going forth. Oh my, that's been taught through the years, but it couldn't be. Nós notamos na abertura do primeiro selo que Satanás tem um homem super religioso. Você notou aquele cavaleiro sobre o cavalo branco? O que eles pensava-se que essa era a igreja primitiva saindo, mas, que coisa, tem se ensinado isso no decorrer dos anos, mas não poderia ser. You just watch when the rest of them, when they get them all tied together, then look where it's at. Now, and I don't know what the rest of them's going to be yet. But I know it's got to come just perfectly in there because it's the truth. It's the truth. That was the hierarchy church of Rome. Exactly. Observe quando os ligarmos todos, então, olhe onde está. Veja, agora, e não sei o que os demais vão ser até agora, mas sei que tem de se encaixar perfeitamente ali, porque é a verdade. É a verdade. Essa era a igreja hierárquica de Roma. Exatamente. These people who think that the Jews are the Antichrist, they are certainly a million miles off the line. Amen. But you never think the Jews are an Antichrist. Their eyes were blinded purposely that we might have a way to get in.
giving us a time of repentance. Essas pessoas que pensam que os judeus são o anticristo, elas com certeza estão 1 milhão de milhas fora do rumo. Nunca pense que os judeus são o anticristo. Os olhos deles foram cegados de propósito para que tivéssemos uma maneira de entrar, dando-nos um tempo de arrependimento.